Olá, aluno! Bem-vindo a mais esta aula de matemática. Hoje a gente vai estudar um assunto bem interessante, mas também um pouquinho complicado. Provavelmente vai ser uma aula um pouco mais extensa, mas eu vou precisar que você tenha muita atenção e anote com muito cuidado tudo que a gente vai ver hoje, porque são várias informações que podem confundir. Mas vou tentar explicar da forma melhor possível, mais clara possível para você, ok? Vamos ver a questão de feixes de retas paralelas cortada por uma transversal. Nossa, já complicou. Mas calma, que antes de a gente estudar de fato, a gente vai rever o que é cada uma dessas coisinhas. Vamos lá? Para começar, vamos relembrar o que são as retas, ok? Imagine o seguinte, eu tenho esse ponto e eu tenho esse ponto. Por esse ponto, vai passar uma única reta. O que que é? É uma linha que eu vou desenhar passando por um ponto e outro, ok? E a característica da reta é que ela tem uma seta que vem para cá e tem uma seta que vem para cá. Por quê? Porque ela se prolonga infinitamente para ambos os lados. Eu posso dar um nome para essa reta. A gente pode chamar de reta S, a gente pode chamar também de reta T, certo? Não importa a letra, desde que essa letra seja minúscula, certo? Para a nossa aula de hoje, a gente vai desconsiderar esses pontos, certo? A gente vai trabalhar somente com a ideia da reta em si. Então aqui, já fiz a construção de uma reta. Agora, o que é a ideia de reta paralela? Retas paralelas são duas retas que se prolongam infinitamente também para um lado e para o outro, mas que elas nunca vão se cruzar. Por exemplo, se eu construir uma reta aqui, ó, e eu fizer outra logo aqui embaixo, chamar, por exemplo, essa reta de S, observe só, se essa reta se prolongar infinitamente para cá e infinitamente para lá, e essa outra também infinitamente para cá e infinitamente para lá, elas nunca vão se encontrar. Elas sempre vão estar assim, ó. Não importa em que posição a gente possa analisar, elas sempre vão estar nessa mesma distância. A distância daqui para cá sempre vai ser a mesma distância daqui para cá. Isso é que são retas paralelas. Agora, o que significa o cortada por uma transversal? Cortada significa que tanto essa quanto essa vai ser literalmente cortada por uma outra reta, certo? Que vai passar transversalmente as duas. Por exemplo, vou fazer uma outra reta nesse sentido, com uma seta para lá e uma seta para cá. Lembrando que isso aqui é o que caracteriza a reta. E observe só, vou chamar essa reta de reta P. Essa reta P, ela toca na reta T, aqui, e toca na reta S, aqui. Essa estrutura aqui, basicamente, isso aqui que a gente vai ver durante toda a nossa aula, certo? Vou desenhar isso aqui de uma forma um pouco maior, um pouco mais clara, para a gente continuar. Então, observe só. Desenhei aqui novamente duas retas, cortada por uma transversal. Aqui eu tenho a reta R, reta S, e a transversal é a reta T. Uma coisa que a gente precisa observar é nesse ponto aqui, onde elas se tocam. Aqui onde elas se tocam, vai acabar formando ângulos. A gente vai identificar esses ângulos e também nomear eles. Observe só. Tem esse ângulo aqui, tem este daqui, este daqui, este daqui. E aqui embaixo da mesma forma. Tem esse ângulo aqui, este, também tem este. Observe que se eu juntar tudo isso aqui, vai formar uma circunferência. E aqui também. Apesar de eu ter demarcado em tamanhos diferentes, mas isso não muda nada. Isso aqui, ó, é como se fosse uma circunferência, certo? E a circunferência, como a gente sabe, ela mede 360 graus. Tem um ângulo de 360 graus. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar esse ângulo aqui
de ângulo A, aqui vai ser o ângulo B, aqui o ângulo C, aqui o ângulo D. Aqui embaixo eu vou chamar esse ângulo de E, aqui de F, aqui de G e aqui por fim de H. Então observem, marquei as retas, Então observem, marquei as retas paralelas, fiz a transversal, identifiquei esse ponto de intersecção em uma e outra, chamei e dei nomes aqui aos ângulos, ok? E através disso, a gente vai identificar algumas coisas muito importantes. Então, assim, anote todas as informações que a gente vai ver aqui para não confundir, porque são bastante informações. Primeira coisa que a gente vai identificar são os ângulos opostos pelos vértices. Como assim? Opostos é aquele que está lá do outro lado, certo? Se aqui eu tenho o vértice, esse ponto aqui, ó, ele forma o vértice tanto desse ângulo, quanto desse ângulo, quanto desse ângulo, desse ângulo. Então ele é o vértice para todos os quatro ângulos, certo? Quem que são opostos por esse vértice? A gente tem ângulo B e D, porque observa, o B está desse lado. Quem que está oposto a ele? O D, certo? O ângulo A e o ângulo C estão meio que do lado do B, certo? Então, B e D são opostos. Outros opostos é o A e C. Ângulo A e ângulo C. Ok? Isso na parte de cima. Na parte de baixo aqui, da mesma forma, eu tenho F e H, ângulo F e H, e o ângulo E e o ângulo G. Esses são opostos pelos vértices. E uma característica dessa oposição aqui, você precisa lembrar que eles são iguais, certo? Ângulos opostos pelos vértices têm tamanhos iguais, ok? Essa é a primeira observação de hoje. Outra observação que a gente vai ver são os ângulos correspondentes. Lembrando que a gente precisa saber bem a diferença de cada classificação que a gente está vendo. Os ângulos correspondentes é da seguinte forma. É como se eu cortasse essa parte aqui e encaixasse aqui, tá? Tirasse essa parte aqui e colocasse aqui. Observa que esse ângulo A vai se encaixar perfeitamente no ângulo E. O ângulo B vai se encaixar perfeitamente no ângulo F. O C vai se encaixar perfeitamente no G e o D vai se encaixar perfeitamente no H. Então, ó, esses correspondentes, observa que eles também têm tamanhos iguais, certo? Essa é a ideia de ângulos correspondentes. Vamos listar. O ângulo A e o ângulo E são correspondentes. O ângulo B e o ângulo F são correspondentes. O ângulo C e o ângulo G são correspondentes. O ângulo D e o ângulo H são correspondentes. E da mesma forma, como eu falei, eles são iguais. Tem tamanhos iguais, ok? Agora vamos ver quem são os ângulos alternos internos. Vamos ver bem a diferença desses nomes aqui, tá? Para não confundir com os demais. Alternos é que se alterna, tudo bem? E internos é a parte de dentro. Ou seja, vamos ver aqui, ó. Interno é dessa parte aqui, ok? Externo é aqui fora. Interno é tudo aqui dentro. Veja que eu tenho o ângulo D. Quem é alternado ao ângulo D aqui dentro? É o F, certo? Então, ó, os alternos internos aqui dentro é o ângulo D e ângulo F. Eles estão do lado de dentro e estão em lados opostos. O outro é aqui o ângulo C e o ângulo E também. E o E, certo? São ângulos alternos, porque estão do lado de lados opostos, e internos, porque está do lado de dentro
aqui das retas paralelas, certo? E observa que o tamanho dessa abertura aqui também é igual a essa aqui. D é o mesmo tamanho que F e o ângulo C é o mesmo tamanho que o ângulo E. Então aqui, ó, eles também são iguais, certo? Os alternos internos têm tamanhos iguais. Agora vamos observar os ângulos alternos, só que externos. A ideia é a mesma. Alternos é porque está do lado oposto e externo do lado de fora. Observe aqui, a gente tem o ângulo A e o ângulo B do lado de fora. O ângulo H e o ângulo G do lado de fora. Quem é o alterno do ângulo A? É o G, ok? Ângulo A e ângulo G. Quem é alterno externo aqui do ângulo B é o H. É o H. Certo? E também a mesma observação serve. Quando eles forem alternos externos, eles são iguais também. Porque observem só, essa abertura aqui do ângulo A é exatamente a mesma aqui do ângulo G. E a abertura aqui do ângulo B é a mesma aqui do ângulo H. Agora vamos ver os ângulos colaterais. Para começar, os colaterais internos. Colaterais significa do mesmo lado, tá bom? E interno da parte de dentro. Vamos sempre saber diferenciar cada uma. A gente viu agora há pouco os alternos, que são lados opostos. Agora, colaterais, que são lados iguais. E internos, porque é a parte de dentro. Observem só. Eu tenho aqui, ó, da parte interna, eu tenho o ângulo C e o ângulo D. Quem é colateral ao ângulo C? É o F, ok? Se fosse lá no alterno, seria o E. Mas como é colateral, é o F, certo? Colateral ao C é o F. Então, ângulo C e ângulo F. Da mesma forma, quem é colateral ao ângulo D é o ângulo E. Ok? Colateral porque estão do mesmo lado, interno porque é da parte de dentro aqui das minhas retas. E aqui, diferentemente das outras classificações que a gente estava vendo, eles não são iguais, porque observe só, essa abertura aqui do C, ela é bem maior que a do F, ok? E a abertura aqui do D, ela é bem menor que a do E. Só que a gente pode ter uma certeza aqui, ó. A soma é 180 graus, certo? A soma desses dois ângulos, do C e do F, e também do D e do E, são 180 graus, certo? Essa é a definição aqui, essa é uma classificação dos colaterais, ok? Os alternos eram iguais, os colaterais, a soma é 180. Vamos ver mais alguns. E vamos ver também os colaterais externos, certo? A definição é praticamente a mesma. Vamos ver só. Externos, aqui a gente tem o A e o B, o G e o H. Colaterais, porque estão do mesmo lado. Quem é colateral ao ângulo A? É o ângulo H. E quem é colateral ao ângulo B é o G. Certo? Porque estão do lado de fora, externos, estão do mesmo lado, aqui da minha transversal. E da mesma forma que a gente viu ali nos ângulos colaterais internos, a soma é 180, certo? Se eu pegar esse ângulo A e somar com o ângulo E, vai ser igual a 180. Se eu pegar o ângulo B e somar com o ângulo G, também vai dar 180. Então, essas são as classificações que a gente viu aqui, tá bom? É preciso ter muito cuidado para não confundir uma coisa com a outra. E para que tudo isso serve? Vamos ver só alguns exemplos. Observe só. Aqui, eu estou indicando esse ângulo aqui como sendo de 100 graus. E aqui, eu tenho o valor x. O objetivo é encontrar o valor x, sabendo apenas que aqui mede 100 graus. Eu posso ir pelaquela definição dos ângulos colaterais externos, ou seja, onde a soma é 180 graus. Se aqui é 100,
Quem é o colateral externo a esse 100? É o próprio x. Então, a gente tem aqui, ó, se a soma é 100 graus, se a soma é 180 graus, eu posso montar uma pequena equação da seguinte forma. 100 graus mais x igual 180 graus. Então, vou trocar esse 100 de lado, deixando o x isolado, fazendo 180 graus menos 100 graus e x igual 180 menos 100 vai dar, então, 80 graus. Isso significa que aqui valendo 100, aqui esse x vai valer, então, 80 graus. Outra forma também, se eu quiser encontrar esse ângulo aqui, y, é ainda mais fácil, porque eu nem preciso fazer cálculo. Observem só, esse 100 aqui, esse ângulo aqui, ele é alterno externo ao ângulo y, não é? Ele é externo, porque está do lado de fora, e é alterno, porque está do lado oposto aqui da minha transversal. E qual era a propriedade? Os ângulos são iguais. Ou seja, 100 igual 100 graus igual ao y. Ou seja, esse ângulo aqui também vai valer 100 graus, certo? Sabendo das propriedades, a gente consegue identificar rapidamente quais são as medidas daquele ângulo, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima!